Bom, retornamos com vacúolos. Continuamos falando das organelas citoplasmáticas, ainda organelas membranosas, e após caracterizarmos retículo endoplasmático, ribossomos, complexo golgiense, lisossomos, mitocôndrias, plastos, damos sequência agora com vacúolos. O que são os vacúolos, aonde são encontrados, suas características? Vacúolos que são organelas típicas de vegetais, mas não só encontrados em vegetais. De certa maneira, se nós pararmos para prestar atenção, eu cheguei a citar o nome vacúolos aqui, o termo vacúolos aqui, quando eu falei, por exemplo, de lisossomos. Eu falei que os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular. E uma das etapas da digestão envolve o quê? A formação do vacúolo digestório, vacúolo autofágico, vacúolo residual, né? Vacúolos literalmente são bolsas, pessoal. Bolsas membranosas presentes no citoplasma da célula. Sacos membranosos presentes no citoplasma da célula. Relacionado a funções diversas. Normalmente, armazenamento. E aí, dependendo do que se armazena, outras funções alternativas podem ser observadas. De uma forma bem ampla, nós podemos criar uma definição para o vacúolo da seguinte maneira: organela membranosa de aspecto saculiforme, ou seja, em forma de saco, bolsa. Bom, para que serviria uma estrutura em forma de bolsa, em forma de saco? Primeiro raciocínio que a gente vai adotar é para armazenar. Exatamente. Organela membranosa de aspecto saculiforme relacionado ao armazenamento de substâncias. Então, muitas substâncias, elas tendem a ser armazenadas dentro das células. E o ambiente de armazenamento dentro das células tende a ser feito em algumas organelas. E uma das organelas relacionadas ao armazenamento, o vacúolo. Armazenamento de substâncias diversas. Entre outras funções, por quê? Porque ao longo do curso evolutivo, alguns vacúolos se ajustaram a alguns papéis biológicos não ligados exclusivamente ao armazenamento, mas a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de vacúolo é armazenamento. Organela membranosa de aspecto saculiforme, em forma de bolsa, que é formada a partir de vesículas que derivam do retículo endoplasmático ou então que derivam do complexo golgiense. Normalmente, os vacúolos são derivados ou do retículo endoplasmático ou do complexo golgiense. E dentro dessas organelas, nós teremos conteúdos diversificados com funções diversificadas para a célula. Os vacúolos, eles podem ser divididos em tipos. Então, nós temos uma grande diversidade de vacúolos. Por exemplo, os vacúolos digestórios. Os vacúolos digestórios, eu já falei deles com vocês. Os vacúolos digestórios, eu falei quando eu trabalhei a digestão intracelular. Inclusive, foi o que eu citei aqui logo no início da aula. Todo vacúolo relacionado ao processo de digestão intracelular é um vacúolo digestório. Os vacúolos pulsáteis. O que são vacúolos pulsáteis? Vacúolos pulsáteis são vacúolos presentes em protozoários de água doce, responsáveis pela regulação osmótica. Regulação osmótica em protozoários de água doce. Qual é o raciocínio que a gente vai adotar? Protozoário é um ser unicelular. Então vamos imaginar aqui que isso aqui que eu estou representando é um protozoário. O protozoário é uma célula só, é uma unidade biológica unicelular. Pode ser encontrado tanto em ambiente de água salgada quanto de água doce, mas aqui eu vou me preocupar com o de água doce. Por quê? Porque quando nós observamos um protozoário que vive em um ambiente de água doce, nós vamos perceber que a sua concentração protoplasmática interna, ela tende a ser maior do que a concentração da água. Então, se esse aqui é o protozoário
vai apresentar uma concentração interna hipotônica em relação ao meio, que é o meio de... hipertônica, desculpa. Uma concentração maior. Uma concentração hipertônica em relação ao meio, que é o meio de água doce, que vai ser um meio hipotônico. E aí, quando a gente trabalhou transportes através de membrana, eu falei para vocês da osmose e disse que pelo princípio de osmose, a água ela tem uma tendência a se deslocar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nós estamos falando de um protozoário. O que vai acontecer? Esse protozoário que vive em ambiente de água doce, ele tem uma tendência a ganhar água por osmose. Então, a água ela entra no protozoário de água doce por osmose. Por quê? Porque ele é um protozoário. Ele é um protozoário hipertônico. Agora, raciocina comigo. Estou falando de uma célula. Se esse protozoário começar a ganhar água demais, ele é um protozoário, ele não tem parede celular, qual é a tendência desse protozoário? A tendência vai ser aumentar em volume, inchar, e se continuar a ganhar água por osmose, ele vai sofrer uma lise, vai romper a sua membrana e literalmente ele vai ser destruído. O seu conteúdo interno ele vai extravasar justamente porque ele ganhou água demais por osmose, ele explode. Então, um protozoário de água doce tem uma tendência a ganhar água por osmose e aumentar o volume e sofrer lise. Isso não acontece porque isso aqui seria uma tendência. Mas isso acontece? Não, não acontece por quê? Porque os protozoários de água doce desenvolveram uma organela chamada vacúolo pulsátil. O que o vacúolo pulsátil faz? O vacúolo pulsátil é uma bolsa, literalmente uma organelazinha que vai ter aqui no protozoário. Toda vez que a água penetra nesse protozoário por osmose, esse vacúolo pulsátil, ele recolhe o excesso de água e o próprio nome diz, vacúolo pulsátil. Por meio de movimentos pulsáteis, ele elimina esse excesso de água que penetrou no protozoário por osmose, evitando assim que o protozoário sofra uma lise. Então, o vacúolo pulsátil recolhe o excesso de água e elimina esse excesso de água no meio, evitando assim que o protozoário se rompa. Então o que ele fez? Ele regulou a quantidade de água no protozoário. Regulação osmótica. Então, o vacúolo pulsátil atua eliminando por meio de movimentos pulsáteis o excesso de água que penetra em protozoários de água doce por osmose. Então, o que ele faz? O vacúolo pulsátil evita que o protozoário ganhe água em excesso, aumente o seu volume e sofra lise. O vacúolo pulsátil evita que o protozoário de água doce ganhe água em excesso, evitando o aumento do volume e consequente lise celular. Consequente. Essa atividade a gente caracteriza como sendo uma regulação osmótica.
Tudo bem? Os vacúolos mais frequentes, os vacúolos mais comentados, os vacúolos mais citados, e normalmente quando se fala em vacúolo, se fala em vacúolo de sulco celular e vacúolo central. São os mais comuns, são os mais marcantes. E os vacúolos de sulco celular ou vacúolo central são característicos de células vegetais. Então, quando nós falamos em vacúolos, normalmente, qual é a associação que a gente tem? A célula vegetal. O vacúolo de sulco celular, literalmente, se nós levarmos também ao pé da letra, é uma bolsa relacionada ao armazenamento de substâncias dissolvidas em meio aquoso. Por isso, formando um suco dentro da célula, um suco celular. É uma bolsazinha, olha aqui, ó, é uma bolsa que vai armazenando substâncias diversas no seu interior, caracterizando assim uma pequena vesícula ou um vacúolo de armazenamento. Vacúolo esse que, à medida que ele vai armazenando substâncias, ele vai aumentando em tamanho. No início, vários vacúolos menores vão armazenando substâncias, vão aumentando em tamanho e depois eles se fundem, formando um único, grande e volumoso vacúolo no interior da célula vegetal, com uma grande quantidade de substâncias armazenadas aqui dentro. Substâncias diversas, dependendo do tipo de célula, dependendo do tipo de tecido vegetal que nós estivermos analisando. Por exemplo, ele pode estar relacionado a armazenar substâncias úteis, como, por exemplo, armazenar material nutritivo, armazenar glicídio. A planta tem que armazenar material nutritivo. Um local que ela armazena material nutritivo é dentro da célula. Em que região da célula? No vacúolo. Ah, professor, na aula passada a gente viu que os plastos armazenam material nutritivo. Sim, os plastos, os amiloplastos armazenam amido, os oleoplastos armazenam óleo, os proteoplastos armazenam proteína, mas os vacúolos também atuam como bolsas de armazenamento. Armazenamento de pigmentos. Pigmentos são o que mesmo? Pigmentos são compostos responsáveis pela coloração das estruturas vegetais. Então, os vacúolos podem ser armazenadores de pigmentos. Ah, professor, mas nós vimos que os cromoplastos armazenam pigmentos. Os cloroplastos armazenam pigmentos. Sim, mas os vacúolos também. Os vacúolos também atuam no armazenamento de pigmentos. Só que em momento algum, os vacúolos estão relacionados à fotossíntese. Em momento algum. Armazenamento de substâncias tóxicas. Algumas plantas, elas, dentro das suas células, produzem substâncias tóxicas que, ao invés de ficarem dispersas no citoplasma, são guardadas dentro de vacúolos. Ah, aquela planta lá ela é venenosa. Ela é venenosa por quê? Porque ela tem algum tipo de substância tóxica que está armazenada nas suas células. Normalmente, essa substância tóxica está onde? Está dentro da célula, dentro de um vacúolo central. Regulação osmótica. Aqui é um raciocínio lógico, né? Se armazena substâncias, interfere na concentração da célula. E se interfere na concentração da célula, interfere no ganho e na perda de água. Interferindo no ganho e na perda de água, regulação osmótica. E olha aqui, interessante. Digestão autofágica. A gente observa que a célula vegetal, ela não tem os lisossomos típicos atuando da maneira que atuam na célula animal. Mas a célula vegetal, ela também tem a necessidade de renovar organelas, por exemplo. A célula vegetal ela pode ter uma organela velha que ela tem que ser destruída para que uma nova organela seja colocada no lugar. Então, a célula vegetal ela tem que fazer autofagia, digestão autofágica. E onde que ela faz digestão autofágica? Normalmente dentro do vacúolo central. Então, esse vacúolo central, neste caso, ele vai ser um vacúolo que tem a capacidade de armazenar enzima, criar um ambiente, normalmente um ambiente ácido,
favorecendo um processo de digestão. Então também é um papel do vacúolo de suco celular. Característica do vacúolo. Quando a célula é jovem, nós vamos observar, distribuído pelo citoplasma, vários e pouco volumosos vacúolos. Quando a célula chega à fase adulta, célula vegetal adulta, observamos um único e volumoso vacúolo. Foi como eu falei. A célula jovem ela tem vários vacúolos espalhados. Eles vão armazenando substâncias, vão crescendo, depois eles se fundem, formando um único, grande e volumoso vacúolo, que chega inclusive ao ponto de deslocar o núcleo da célula e as organelas da célula para a periferia. Então a célula fica com esse aspecto característico. Tá? Vacúolo de suco celular, característico de células vegetais, armazenamento de substâncias úteis, armazenamento de pigmentos, substâncias tóxicas, regulação osmótica, gestão autofágica. Peroxissomos. Quem são os peroxissomos? Bom, quando eu falei de digestão intracelular para você, eu falei que a digestão intracelular é feita por quem? Pelo lisossomo. Porque o lisossomo tem o quê? O lisossomo tem enzima. Enzimas relacionadas à digestão. As enzimas relacionadas à digestão são chamadas de enzimas hidrolíticas. Hidrolases. Enzimas que fazem hidrólise. Fazer hidrólise quer dizer ajudar na quebra com a adição de água, ou seja, fazer digestão. Só que foi identificado que dentro da célula nós temos um conjunto de organelas com aspecto vesicular, que durante muito tempo foram confundidas com os lisossomos, e que quando os cientistas isolaram essas organelas e foram identificar o seu conteúdo, perceberam que o conteúdo não era um conteúdo com enzimas que fazem hidrólise, com hidrolases, e sim um conteúdo com oxidases. Olha só, hein? No lisossomo nós temos hidrolases. Aqui, no peroxissomo, nós vamos encontrar enzimas oxidases. O que são oxidases? São enzimas que fazem oxidação de substâncias diversas. Metabolismo, transformação, degradação de substâncias diversas. E aí, nós passamos a ter uma organela que, ao oxidar substâncias diversas, como, por exemplo, oxidar o álcool, oxidar substâncias tóxicas, ela vai atuar no mecanismo de desintoxicação das nossas células, desintoxicação do nosso organismo. O peroxissomo não é relacionado à digestão, e sim relacionado ao metabolismo oxidativo de substâncias diversas. Definição. Organela membranosa de aspecto vesicular e conteúdo enzimático diversificado. Até aqui é igual ao lisossomo, né? Porém, não relacionado à digestão, e sim ao metabolismo de substâncias diversas. Então, estamos falando de uma organela relacionada ao metabolismo, que ao invés de ter hidrolases, tem oxidases. E mais, hein? Lá quando eu falei do lisossomo, eu falei que o lisossomo ele tinha a membrana derivada do Golgi e as enzimas derivadas do retículo rugoso. Pois é, aqui as enzimas são oxidases. E a origem delas é diferente também. A origem delas é a partir dos ribossomos que estão livres no citoplasma da célula, livres no citosol. Lembrem que o ribossomo ou está livre, formando polissomo, ou o ribossomo está aderido à membrana do retículo rugoso. Quando o ribossomo está aderido à membrana do retículo rugoso, produz proteína para exportar. Quando o ribossomo está livre no citosol, produz proteína para dentro da célula. Aqui, o ribossomo que está livre no citosol
produz proteína que vai compor o peroxissomo. Ou seja, vai atuar dentro da própria célula. A membrana do lisossomo era derivada do complexo de Golgi. Aqui é derivada do retículo endoplasmático. Então, notem que é uma organela com função diferente e origem estrutural diferente. Então, é uma organela bem diferente do lisossomo no que diz respeito à origem e função. Apesar de visualmente serem organelas visualmente parecidas. Importâncias ligadas ao peroxissomo, então, metabolismo de substâncias diversas, né? Por exemplo, ó, uma das mais famosas e mais comentadas, que vocês vão encontrar em praticamente todos os livros, é o metabolismo do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, pessoal, é uma substância que é formada constantemente dentro das nossas células. Grande parte das reações que acontecem nas nossas células liberam hidrogênio, liberam oxigênio. Esse hidrogênio e esse oxigênio reagem, formando peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, popularmente também conhecido como água oxigenada, é representado aqui, ó, por H2O2. Só que o peróxido de hidrogênio tem um grande problema. Ele é muito tóxico. Ele é muito tóxico para a sua célula. Então, toda vez que nós produzimos o peróxido de hidrogênio dentro das nossas células, nós temos que transformar este peróxido de hidrogênio em substâncias inertes, substâncias não tóxicas. O que fazemos então? Pegamos uma enzima chamada catalase, transformamos o peróxido de hidrogênio, que é tóxico, em água e oxigênio. Dessa maneira, nós convertemos uma substância tóxica em duas substâncias inertes, ou melhor, até úteis para as nossas células. Só que para isso eu preciso de uma enzima. E quem é a enzima? É a catalase. A catalase está onde? A catalase está no peroxissomo. Então, o peroxissomo ele vai ser o responsável pelo metabolismo do peróxido de hidrogênio nas nossas células, evitando assim que haja uma intoxicação celular. Então, ele ajuda na desintoxicação. Outras funções. Metabolismo de ácidos graxos. Ele atua na transformação dos ácidos graxos dentro das nossas células. Lembrando, ácido graxo pode ser usado para formar lipídio, né? Olha aqui, metabolismo do colesterol. A gente falou de ácido graxo, falou de colesterol, quando a gente falou de lipídio. Então, reações que envolvem o colesterol estão ligadas a algumas enzimas que estão presentes no peroxissomo. Olha outra importantíssima aqui. Metabolismo de substâncias tóxicas. O que a gente chama de detoxificação. Por exemplo, metabolismo do álcool. Ó. O álcool ele é metabolizado nas nossas células e um dos responsáveis é o peroxissomo. Eu já falei isso aqui, de metabolismo do álcool, quando eu falei do retículo endoplasmático liso. O retículo liso atua no metabolismo do álcool. O peroxissomo atua no metabolismo do álcool. Mas a função que tende a ser mais comentada é essa aqui de cima, ó. O metabolismo do peróxido de hidrogênio. Por quê? Porque foi aqui que ele foi descoberto. Mas outras funções estão associadas. Então, é uma organela responsável por auxiliar as nossas células na desintoxicação. Observaçãozinha. Nas células vegetais, nós vamos ter uma organela chamada glioxissomo. Observação. Glioxissomos. Os glioxissomos são o equivalente aos peroxissomos em células vegetais. Relacionado ao metabolismo de lipídios.
relacionado ao metabolismo de ácidos graxos. Tá? Então, o equivalente dos peroxissomos nas células vegetais recebe o nome de glioxissomos. E a última organela, centríolos, que é uma organela não membranosa. Olha só, presta atenção, não membranosa. À medida que nós fomos estudando as organelas, praticamente todas que eu falei até agora, com exceção dos ribossomos, eram membranosas. As únicas não membranosas são os ribossomos e os centríolos. Os centríolos são organelas não membranosas. São organelas que têm esse aspecto aqui, ó, parece um cilindro formado por canudos. A gente vai ter um canudo, outro canudo, formando um grupo com 3 canudinhos. Esse grupo com 3 canudos se junta a outro grupo com 3, a outro grupo com 3, a outro, e eles vão formando uma estrutura com um aspecto cilíndrico, juntando um total de 9 grupos de 3 canudos, que na verdade o nome não é canudo, o nome é microtúbulo. Então, um microtúbulo, 2, 3 microtúbulos. Um grupo de 3 ligado a outro grupo de 3, ligado a outro grupo de 3, e aí vai embora. A ligação entre um grupo de 3 microtúbulos e outro é feita por proteínas de conexão chamadas dineínas e nexinas. E aí forma uma organela com aspecto cilíndrico, formado pela associação de microtúbulos de proteína tubulina em uma organização padrão de 9 grupos de 3 microtúbulos. Esses microtúbulos, eles são tubos de proteína. Uma proteína chamada tubulina. Então, olha só, hein? A proteína tubulina forma um microtúbulo. Os microtúbulos se juntam e formam os centríolos, que é uma organela que apresenta esse aspecto característico aqui, ó. Esse aspecto característico. E que está relacionada a algumas funções das nossas células. Os centríolos, normalmente, nas células que eles aparecem, eles tendem a ser encontrados aos pares, normalmente. Então, eles se organizam assim, ó, um par de centríolos com disposição perpendicular um ao outro, ó, numa região chamada centrosomo ou centro celular. Então, aqui, vocês estão observando um par de centríolos na célula. Então, essa região aqui, ela recebe o nome de centrosoma, ou centro celular. Então, no centrosoma, eu encontro um par de centríolos. Quando você olha ele no microscópio eletrônico em corte, você visualiza assim, ó. Ele está cortado, cortou ele no meio e olhou a estrutura dele assim, ó. Tá? Quantos por célula? Normalmente 2, não quer dizer que tem que ter 2. Existem células que possuem mais e tem célula que nem tem centríolo. Tá? Relacionado a quê? Relacionado, pessoal, normalmente a motricidade. Como assim motricidade? Relacionado à formação de estruturas que trazem movimento para as células. E a principal estrutura formada por centríolos, as principais estruturas formadas pelos centríolos são os cílios e os flagelos. Relacionado à formação de cílios e flagelos, que são estruturas ligadas a movimentos, ó. Cílios e flagelos, estruturas motrizes relacionadas a movimentos. Quando nós analisamos um protozoário de água doce, por exemplo, ele pode ser um ciliado. Então, ele tem vários cílios ao seu redor. Esses cílios, eles servem para quê? Para movimentação. Olha aqui um cílio aumentado, ó. A base do cílio é feita por microtúbulos que derivam dos centríolos. Tá?
O flagelo do espermatozoide, por exemplo. O flagelo do espermatozoide, ele é formado por centríolo. Então, essa estrutura aqui, ó, esses dois aqui, um deles vai crescer, vai começar a empurrar a membrana e vai formar a estrutura que a gente caracteriza como um cílio ou um flagelo. Se ele crescer pouquinho, se ele ficar curto, porém forem muito numerosos, eles serão cílios. Se ele crescer muito, ficar bem longo, porém em quantidade muito pequena na célula, ele vai ser flagelo. Cílios curtos e numerosos, olha aqui, ó, vários cílios, todos curtinhos. O flagelo, ele é único normalmente, ou poucos flagelos, porém bem longos. Só que a estrutura de um cílio e de um flagelo é derivada do centríolo, mas de uma forma diferente, porque olha só, o centríolo, ele tem 9 grupos de 3 microtúbulos, não é isso? Fica melhor até para ver. 9 grupos de 3 microtúbulos. Quando o centríolo vai formar o cílio ou o flagelo, de cada 3 microtúbulos desse, 2 apenas se alongam. E 2 microtúbulos serão formados no meio. Então ele vai ficar assim, ó, com 9 grupos de 2 microtúbulos, com 2 microtúbulos centrais. Olha aqui, ó, 2 microtúbulos. Isso aqui é um cílio ou um flagelo que foi cortado para a gente visualizar ali por dentro, ó. 2 microtúbulos e 2 centrais. Então, olha só, o centríolo, 9 grupos de 3 microtúbulos. Não tem ninguém no meio. O cílio e o flagelo, 9 grupos de 2 microtúbulos mais 2 microtúbulos centrais. Importância. Motricidade. Quer dizer o quê? Movimento. Aqui, ó, mais um exemplo, uma representação da estrutura de um cílio. Ó. As duplas de microtúbulos com os 2 microtúbulos centrais. Esses microtúbulos eles sempre ficam amarrados por algumas proteínas. E a principal delas é uma proteína chamada dineína. Um cílio e um flagelo apresentam algumas regiões. A base dele, que é a derivada do centríolo, recebe o nome de corpo basal, e o corpo dele, do cílio, recebe o nome de axonema, ou do flagelo, que é envolto por uma membrana plasmática. Mas o que eu quero realmente de vocês? Eu quero isso aqui, ó. Importância do centríolo, formação de cílio e flagelo. Para que serve cílio e flagelo? Movimento. Qual é a diferença? Cílios são curtos e numerosos, flagelos são longos e em pequena quantidade. Os centríolos, não centríolos mais precisamente, né? Mas os componentes estruturais que formam os centríolos também são responsáveis pela formação do citoesqueleto. Quando eu comecei a falar com vocês do citoplasma das células eucariotas, eu falei com vocês assim, olha, o citoplasma das células eucariotas tem 3 componentes. Um líquido de preenchimento, que a gente chamou de citosol, as organelas e o citoesqueleto. Então, para fechar o citoplasma, quem é o citoesqueleto? Citoesqueleto ou esqueleto celular, pessoal. O nome já fala, é o esqueleto da célula. Só que não é formado de osso, é formado de proteína. Proteínas responsáveis por dar forma à célula, por ajudar na movimentação da célula, por dar resistência e estrutura à célula. As proteínas que compõem o citoesqueleto são de 3 grupos que formam 3 componentes de citoesqueleto: filamentos intermediários, filamentos de actina e microtúbulos. Então vamos por parte. O que é o citoesqueleto? É o componente da célula relacionado a
manutenção da forma, das junções celulares e pelos movimentos celulares. Essa é a função do esqueleto. Se nós pararmos para prestar atenção, é algo até parecido com o nosso, né? Para que serve o nosso esqueleto? O nosso esqueleto sustenta o nosso corpo. Nosso corpo ele é construído ao redor de um esqueleto, ele que dá a forma do nosso corpo. A gente consegue se movimentar por causa de um sistema de alavanca que o nosso esqueleto traz. Para a célula é similar. A célula ela é estruturada ao redor de um esqueleto. Quem dá sustentação para a célula é o seu esqueleto. Quem permite os movimentos da célula é o esqueleto. Só que aqui o nome dele é citoesqueleto, ou seja, esqueleto celular. Formado por quê? Proteínas diversas. Proteínas diversas. Proteínas que se organizam formando filamentos ou túbulos. Então, 3 constituintes. Filamentos intermediários, filamentos de actina e microtúbulos. Os filamentos de actina também são chamados de microfilamentos. Além dessas proteínas filamentosas ou tubulares, nós encontramos algumas proteínas motoras, proteínas móveis, proteínas de deslocamento, dineína, miosina e cinesina. Vamos lá. Primeiro componente. Aqui tem uma representação do que seria o citoesqueleto. Os caras conseguiram fazer uma imagem em microscopia eletrônica de o que seria o esqueleto da célula. Aqui, essa estrutura é o citoesqueleto. Existe uma região em que o citoesqueleto falha, fica um espaço vazio, não preenchido pelo esqueleto. É o centrosomo ou centro celular. Esse aqui, lembra que eu falei? O centríolo, ele está numa região chamada centrosomo? Pois é. Aqui, esse é o centrosomo. Então, aqui nessa região, teria um par de centríolos. E o que vocês estão observando aqui, essa armação toda aqui, é uma representação do citoesqueleto. 3 componentes do citoesqueleto. Os filamentos intermediários, são filamentos que partem da membrana para o meio da célula, como se fosse uma rede, uma armação em forma de rede, da membrana para o meio da célula, da membrana para o meio da célula. Microtúbulos partem do centrosomo para as periferias da célula, irradiam do centrosomo para a periferia da célula. E os filamentos de actina, ou microfilamentos, ficam só na periferia, uma malha só na periferia, perto da membrana. Visualizou? Então aqui está um desenho com os 3 componentes separados. Quando os 3 estão juntos na célula, fica essa bagunça toda aqui. Ou aqui, uma célula também, mostrando o seu citoesqueleto. Visualizou? Então, formados por filamentos intermediários, uma rede que parte da membrana para o meio do citoplasma, microtúbulos, uma rede que parte do centrosomo para a periferia da célula, irradiando por toda a célula, e filamentos de actina, uma malha que fica ao redor do citoplasma, na região próxima à membrana. Os microtúbulos são formados por uma proteína chamada tubulina, são aqueles canudos que formam o centríolo, são os mesmos. Os filamentos intermediários são formados por uma grande variedade de proteínas estruturais. E os filamentos de actina, como o nome já fala, são formados por uma proteína chamada actina. São os mais finos. Intermediário porque eles têm uma espessura intermediária quando comparado aos filamentos de actina e aos microtúbulos. Então a nossa célula tem uma sustentação, ela tem uma forma, ela tem uma capacidade de se movimentar por causa do citoesqueleto. Tá? Microtúbulos são os mais espessos, formados por uma proteína chamada tubulina.
se formam a partir do centrosomo. Importância: movimento celular, movimento de partículas na superfície da célula, movimentos dentro da célula, formam a base do cílio e dos flagelos, formam fibras que são responsáveis pelo movimento dos cromossomos durante o processo de divisão celular. Esses são os microtúbulos. Filamentos de actina, também chamados de microfilamentos, são os mais finos, são formados por proteína actina. Ó. Eles possuem 2 protofilamentos de proteína actina. Nesse esquema aqui, cada uma bolinha dessa, a gente caracteriza como sendo uma proteína actina. A gente chama de actina G. Aí uma bolinha dessa gruda com outra, e vai formar um fio, ó, um filamento. Um filamento desse é um filamento de actina. A gente chama de actina F. O filamento de actina ele é formado pela junção de 2. Então vai ter 1, 2, tá vendo? Ó? 2 filamentos de actina se entrelaçam, formando o filamento de actina ou microfilamento. Então ele é formado por uma proteína chamada actina, que é uma proteína contrátil. Então ele serve para formar uma estrutura chamada microvilosidade. Lembra da microvilosidade? Quando a gente falou de membrana. Estereocílios, quando a gente falou de membrana. Miofibrila, tudo isso aqui quando eu falei de membrana. Lembra quando eu falei do gel e do sol? Lá no citoplasma? Pois é, a consistência gel e sol depende dos filamentos de actina. Movimentos do citoplasma e movimentos contráteis da célula. Então, os movimentos que acontecem ali dentro do citoplasma, lembra da ciclose, dos movimentos ameboides? Pois é, dependem do filamento de actina. Ah, não lembro de nada disso, ciclose, ameboide, microvilosidade. Então, volta lá para a aula 1 de citoplasma, volta lá para a aula de membrana e relembra do que é isso aí. E os filamentos intermediários, como eu falei, recebem esse nome porque eles estão com um diâmetro entre os microfilamentos, né? E os microtúbulos, aqui está errado. Diâmetro intermediário entre o dos microtúbulos e os filamentos de actina. Aqui não é microfilamento, não. Vou consertar aqui. Diâmetro entre os microtúbulos e os filamentos de actina. Composição. Como nós já falamos também, ó. Proteínas diversas. São várias proteínas que se juntam para formar os filamentos intermediários. Várias proteínas estruturais, como por exemplo a queratina, que é a mesma que forma a nossa unha, que forma o nosso cabelo. Então é uma proteína de resistência, de alta resistência, tá? Importância: estrutura da célula, ancorar as estruturas celulares, formar os desmossomos, absorver impactos, formar a lâmina nuclear. Enfim, estruturas de alta resistência, as junções celulares, ó, desmossomos, hemidesmossomos. As estruturas de resistência dentro de uma célula estão ligados aos filamentos intermediários. Desmossomo, hemidesmossomo, todas essas estruturas aí, eu falei com vocês também lá na aula de membranas, de especializações da membrana. Beleza? Então, esses filamentos intermediários, junto com os filamentos de actina, junto com os microtúbulos, são os responsáveis por estrutura, movimento, forma de uma célula. Alguns deslocamentos dentro da célula dependem de um grupo especial de proteínas.
Aqui é mais uma vez a imagem deles, ó, como eu já falei, ó. Os microtúbulos se irradiam do centrosomo para a periferia, os intermediários da célula, da membrana para o meio, e os filamentos de actina na periferia da membrana. Então, como eu falei, alguns movimentos dentro da célula dependem de proteínas de movimentação. Proteínas de movimentação são chamadas de proteínas motoras. Só para citá-las, tá? Sem entrar em detalhes. Uma primeira proteína motora importante é a miosina. A miosina é uma proteína que vai ajudar o funcionamento da actina lá nos filamentos de actina. É uma proteínazinha que auxilia o trabalho das proteínas motoras dos filamentos de actina. Formam pequenos filamentos que dependem de outros para trabalhar, no caso dos filamentos de actina. Então, proteínas que ajudam na movimentação. Vocês vão ouvir falar muito da miosina quando eu trabalhar com vocês tecido muscular. Então, vou voltar a falar dela. As cinesinas e dineínas são as proteínas relacionadas ao transporte de vesículas, por exemplo, dentro das células. Deslocamento de vesículas, porque olha só, vamos tentar lembrar, hein? Quando eu trabalhei com o complexo de Golgi, eu falei, olha, o complexo de Golgi é uma organela responsável pela secreção. Então, o complexo de Golgi pega uma substância, bota numa vesícula chamada vesícula de secreção, e essa vesícula vai até a membrana, para lá na membrana haver a eliminação da substância. Como que essa vesícula sabe qual é o caminho certo que ela vai seguir dentro da célula? Como que uma bolsa sabe qual é o percurso certinho que ela vai seguir dentro da célula? Resposta: dentro da célula existem trilhos. Trilhos que vão atuar direcionando o caminho das vesículas dentro da célula. Esses trilhos são formados por quem? Esses trilhos são formados por microtúbulos. Então, os microtúbulos, ó, que formam lá o citoesqueleto, eles formam trilhos que vão pegar uma vesícula e vão direcionar essa vesícula. Só que para que essa vesícula caminhe nos trilhos, eu preciso de quê? Eu preciso de um, vamos falar assim, entre aspas, um trem que caminhe nesses trilhos. Esse trem que caminha nos trilhos são as cinesinas e as dineínas. As cinesinas e as dineínas são proteínas que se prendem a vesículas, se prendem do outro lado aos microtúbulos e vão deslizando nesses microtúbulos, carregando as vesículas para os locais que elas devem ser levadas. Para os locais que elas devem ser deslocadas. Em direção à membrana ou em direção mais para o meio da célula. Então, são proteínas que estão relacionadas aqui. Olha aqui. Transportar estruturas de um lugar da célula para outro. Então, as coisas elas começam a fazer mais sentido quando a gente vai juntando todas as informações. Por isso que a biologia ela é sempre conectada. Então, uma coisa que eu falei lá atrás, no início de citoplasma, ela se completa com o que eu estou falando aqui agora, já no final do citoplasma. Então, cinesinas e dineínas, transportar estruturas de um lugar da célula para outro. Elas não são proteínas que formam os trilhos, não, elas andam sobre os trilhos. Não formam filamentos, ó. Elas trabalham em cima dos microtúbulos. Interagem com os microtúbulos, tá? Gastando energia para isso, tá? Se locomovendo de um lado para o outro, carregando substâncias que devem ser deslocadas para um lado e para o outro. Então, todo deslocamento dentro da célula tem um direcionamento, não é ao acaso. E quem que direciona esse deslocamento? Cinesinas e dineínas. Ok? Aqui, ó, por exemplo, ó, saiu do Golgi, aqui é o Golgi. O Golgi vai liberar uma vesícula. Essa vesícula, ela vai ser lançada para a membrana. Então, vamos pegar aqui uma
Cinesina, manda para a membrana. Ah, houve uma fagocitose. Tem uma partícula que vai ser digerida. Aí o lisossomo tem que chegar até essa partícula. Então o lisossomo tem que ser levado até a partícula que vai ser digerida. Pega uma dineína, leva o lisossomo até a dineína. A dineína, no geral, leva para dentro da célula, a cinesina leva para fora. A cinesina vai em direção à membrana, a dineína vai em direção ao meio da célula. Visualizou? Então são proteínas que atuam no deslocamento de substâncias dentro da célula. Olha o trilho aqui, ó. O trilho é o microtúbulo. E aí, passando por este trilho, cinesina em direção à membrana, dineína mais para dentro da célula, em direção à organela, em direção ao ambiente citoplasmático. E isso permite que nós possamos fechar o citoplasma, encerrando essa segunda parte da nossa citologia, encerrando organelas, encerrando o citoesqueleto, encerrando o citosol, encerrando o conteúdo citoplasmático. Beleza? Lembre, faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Beijos, até a próxima.